Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, aqui no nosso quadro semanal, nosso quadro de lives que acontece toda quarta-feira às 18 horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na nossa comunidade, aqui no nosso perfil do Instagram, onde a gente bate um papo toda semana sobre algum tema, algum assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje nós estamos encerrando o mês de abril, falando sobre um tema muito legal, uma série de lives sobre os primeiros passos no TDAH. E a gente já falou sobre o primeiro estágio, que é o estágio da dúvida, ainda da suspeita do TDAH. Falamos sobre o segundo estágio, que é do diagnóstico. E falamos na semana passada sobre o terceiro estágio, que é o do tratamento. Semana passada a gente falou dos 3 pilares e hoje nós vamos abordar de uma forma mais aprofundada um dos 3 pilares do tratamento eficiente do TDAH, que é o manejo parental, que é aí como os pais, vão lidar com essa criança no dia a dia em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram. Nós vamos começar falando sobre esse tema que, na minha opinião, é o mais importante de tudo que a gente fala aqui de TDAH. Esse tema, para mim, é o mais importante porque as famílias, quando entendem o que está acontecendo com seus filhos e quando se apropriam de estratégias mais eficientes para lidar com seus filhos no dia a dia, os tratamentos que as crianças, os adolescentes fazem, os resultados são potencializados. E é disso que a gente vai falar hoje. E eu já te agradeço aqui pela participação, por estar aqui comigo, por estar aqui nesse dia aqui, ouvindo aqui, participando na nossa live ao vivo. E você também que vai assistir essa live depois gravada. Essa live vai ficar gravada no nosso GTV, aqui do Instagram, e também vai ficar gravada lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Juliana Deodato, ok? Sejam muito bem-vindos. A gente sempre dá aqui uns 2, 3 minutinhos para começar. O Instagram vai notificando as pessoas que estão entrando. Vou aproveitar para colocar aqui o tema da nossa live. Epa! Tá tremendo. Vou fixar. Nosso tema de hoje é saiba como potencializar o tratamento do TDAH. E a gente vai dar continuidade à live de semana passada, que nós falamos sobre a etapa do tratamento. E nós falamos dos 3 pilares que são essenciais para um tratamento eficiente do TDAH. Nós falamos sobre a medicação, sobre a psicoterapia e falamos sobre o manejo parental. E nesse terceiro pilar, que é o manejo parental, a gente vai aprofundar hoje nesta live, ok? Então, se você perdeu a live de semana passada sobre os 3 pilares, não deixa de assistir, Primeiro porque ela é um complemento da live de hoje, E segundo porque ela trouxe muito esclarecimento, muitas orientações em relação ao tratamento que deve ser realizado com seu filho, criança ou adolescente com TDAH. Essa live não ficou gravada aqui no Instagram, no IGTV, porque no finalzinho da live eu tive um problema na conexão e eu não consegui gravar no IGTV, mas eu consegui salvar no meu celular e coloquei lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Então, se você deseja assistir a live de semana passada, dos 3 pilares do tratamento eficiente do TDAH, entra no meu YouTube, Juliana Deodato, que a live ficou salva lá, tá? Não ficou aqui no meu IGTV, porque eu tive um probleminha no final de conexão. Então, não consegui salvar aqui no Instagram. Se você não conseguir achar lá no YouTube, tem o link do YouTube, do meu canal, aqui na bio do Instagram. Tem um linkzinho para você entrar no meu canal do YouTube e poder assistir a live de semana passada, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH.
Esse Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 18 horas. A gente sempre está aqui conversando sobre algum tema, algum assunto relacionado à educação, criação de filhos, de crianças e adolescentes com TDAH. E hoje, oi Ana! E hoje a gente vai dar continuidade à live de semana passada. Nós vamos nos aprofundar em um dos pilares que nós falamos na semana passada. Nós falamos de 3 pilares do tratamento: a medicação, falamos sobre a psicoterapia e o manejo parental. E hoje nós vamos nos aprofundar nesse manejo parental para que vocês entendam a importância que a família tem no tratamento do TDAH e como você, família, pode potencializar esse tratamento, os resultados do tratamento, ok? Boa tarde, boa tarde. Gente, olha, é 6 horas, né? Boa tarde. A gente fala boa tarde. Eu comecei a live dando boa tarde, mas se eu olhar ali pra fora, tá escuro. Já tá noite. É até estranho, né? Mas, enfim. Boa tarde para todos. Quase noite. Nós vamos começar aqui nesse finalzinho de tarde. Já vamos terminar já a noitinha. E hoje a gente vai falar sobre manejo parental. E o manejo parental ele tem a ver com o empoderamento das famílias, empoderamento da mãe, do pai, né, das famílias de criança e adolescente com TDAH, fazendo com que essas famílias entendam o que está acontecendo com seu filho e aprendam a lidar melhor com ele no dia a dia. Eu percebo muito. Obrigada, Ana, compartilhando a live. Eu aproveito aqui a deixa da Ana, né? Se você está aqui, compartilhe essa live com uma mãe, compartilhe essa live com alguém da sua família que você queira que participe, que ouça essas orientações. Porque, olha, manejo parental, a gente fala diretamente de pai e mãe, né, que está ali criando a criança. Mas, geralmente nas famílias tem avó, tem tia, tem primo que também lida ali, que às vezes fica com a criança, né, cuida dela durante um período. Então, convida essa pessoa também para participar da nossa live. Faz lá o encaminhamento da live, o compartilhamento aqui no aviãozinho, para que essa pessoa possa participar também conosco, tá bom? Então, o manejo parental, ele vai te ajudar a entender e lidar melhor com seu filho no dia a dia. E ele não substitui, claro, né, ele não vai substituir o tratamento que seu filho vai fazer lá com um neurologista, com um psiquiatra infantil, através de todo o trabalho todo o tratamento que é feito com a medicação, e muitas vezes não vai substituir a psicoterapia que seu filho vai fazer ou outros tipos de atendimento, mas o manejo parental, a orientação de pais é um dos pilares do tratamento e um dos pilares que, na minha opinião, não vou dizer que é o mais importante, mas é aquele que vai potencializar os resultados dos outros pilares, dos outros atendimentos que a criança vai estar desenvolvendo, outras partes, né, que compõem esse tratamento. Então, o manejo parental realmente ele traz essa possibilidade de potencializar os resultados do tratamento, ok? Isso aí, ó, Ana vai fazendo aqui os bastidores aqui, me ajudando, porque quando a gente está falando, às vezes a gente esquece, né? Então é isso aí, compartilha no aviãozinho para as famílias, porque a gente precisa divulgar essas informações. O TDAH ainda, né, em pleno século XXI, é um transtorno muito estudado, estudado no Brasil, no mundo, mas ainda tem muita desinformação, ainda tem muita fake news, muitos mitos relacionados ao TDAH, e a gente precisa propagar, compartilhar informações de qualidade, informações que são baseadas em evidência científica. A gente precisa compartilhar para que o máximo possível de pessoas possam conhecer o TDAH e aprender a lidar com ele. Né? A gente fala aqui com famílias, esse é o meu grande objetivo, falar com famílias para que as famílias se empoderem desse conhecimento e transformem a sua relação com o filho em casa. Mas se toda a sociedade souber o que é o TDAH e souber lidar com o TDAH no dia a dia, essas crianças e adolescentes vão ter menos sofrimento, né? Menos situações difíceis para lidar. Essa semana não, ontem lá no grupo que eu tenho no WhatsApp de mães de TDAH, as mães estão
assim, falando muito. Eu acho muito interessante do que tem dia que elas estão, né? Ontem eu fiquei até assim, mais de 200 mensagens, porque é uma falando, a outra falando, e a outra contribuindo, outra ajudando, outra dando dica. E eu acho muito interessante isso. E uma das queixas que elas estavam colocando ali é que as pessoas não entendem os filhos, né? Não entendem o que está acontecendo e acabam colocando rótulo nos filhos delas, né? Trazendo palavras que não são palavras bonitas de se ouvir, né? A criança fica ouvindo coisas e a mãe, né, fica ouvindo coisas sobre o seu filho que não são agradáveis de se ouvir, né? Então isso realmente acontece porque muitas pessoas não sabem o que é o TDAH, porque muitas pessoas não conhecem o TDAH. Então quanto mais pessoas a gente compartilhar essas informações, melhor. Bem, tô vendo que tá entrando várias pessoas, sejam muito bem-vindos mais uma vez, nosso quadro semanal, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 8 horas, e hoje nós estamos aprofundando, oi Elisa, nós estamos aprofundando o nosso bate-papo de semana passada, que nós falamos sobre tratamento, e hoje nós vamos falar sobre manejo parental, onde você mãe, você pai, né, você família, vai dentro dessa etapa, né, do tratamento, dessa parte do tratamento, desse pilar do tratamento, receber orientações de como você vai entender e lidar melhor com o seu filho no dia a dia. Melhorando estratégias de comunicação, aprendendo, né, estratégias mais refinadas para estabelecimento de regras e limites, organização de rotina, manejo de comportamentos inadequados. Isso tudo faz parte desse processo de orientação e treinos de pais, para que vocês possam lidar melhor com o seu filho no dia a dia, ok? Então, quando o seu filho está lá fazendo tratamento com o médico, com o psicólogo, com fono, enfim, com todos os profissionais que ele estiver fazendo tratamento, isso é muito importante. É muito importante o tratamento da criança, é muito importante o tratamento do adolescente. Mas quando você, família, está fazendo parte desse tratamento, recebendo as orientações, né, que a gente chama de orientação parental, recebendo essas orientações de como funciona o seu filho, de como, né, o seu filho, como você pode lidar melhor com ele no dia a dia, os resultados do tratamento do seu filho vão ser potencializados com certeza. E uma coisa que eu quero falar para vocês já, né, aqui no comecinho. TDAH, uma pessoa com TDAH é uma pessoa diferente. Ela funciona diferente das outras pessoas, das outras crianças. E o que funciona para as outras pessoas nem sempre vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. Isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente, porque o que eu mais percebo aí nas famílias é que as mães, os pais, né, as famílias, elas começam a lidar com seus filhos, se comunicar, a corrigir comportamentos, a criar rotinas em casa, sem considerar que ele tem o TDAH e que por ter TDAH ele tem algumas características que são diferentes das outras crianças e que isso precisa ser levado em consideração. Então, se você sabe que seu filho funciona de uma forma diferente e você sabe que nem tudo que é feito com uma criança que tem TDAH vai funcionar para o seu filho, você começa a entender que você precisa aprender algumas estratégias novas, algumas formas diferentes de lidar com o filho no dia a dia. Que não adianta você pegar, fazer a mesma coisa que você faz com seu outro filho que não tem TDAH, ou fazer a mesma coisa que você vê outras mães fazendo, que talvez isso não vá ter resultado com o seu filho TDAH. Pelo contrário, algumas dessas estratégias podem estar jogando mais lenha na fogueira, podem estar contribuindo não para gerar um comportamento inadequado, mas para intensificar esses comportamentos inadequados do seu filho. E isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá? E aí, quando que esse jogo começa a virar? Quando que esse jogo começa a virar? Quando você, família, né? Quando você, mãe, quando você, pai, começa a entender o cérebro do TDAH,
a descobrir atividades que estimulam essa criança, atividades, centros de interesse dessa criança que vão gerar conexão entre você e ela. E como você, família, também começa a aprender estratégias para lidar com essa criança. Então, preste atenção. Você sabe que seu filho é diferente, funciona de uma forma diferente. Você sabe que nem tudo aquilo que funciona para outras crianças vai funcionar para o seu filho com TDAH. E aí você então começa a perceber, tá, tudo bem, então eu tenho que aprender outras estratégias, eu tenho que entender como meu filho funciona e aprender outras estratégias. E aí o jogo começa a virar. O jogo só vira quando você faz esses 3 pontos que eu falei aqui. Começa a entender o cérebro do TDAH, quer dizer, como seu filho funciona. Oi, Daniele, boa noite. Você descobre quais são as atividades, os interesses do seu filho, aquilo que estimula ele, aquilo que motiva ele, porque aí é a partir daqui que a gente vai gerar conexão com essa criança. E quando você começa a aprender estratégias para os desafios que inevitavelmente vocês vão enfrentar devido ao TDAH. Existem desafios que o TDAH vai trazer para essa criança, vai trazer para essa família, que são inevitáveis, né? Que são aqueles obstáculos que a gente vai encontrar no meio do caminho, e que a gente sabe que vai encontrar, mas que a gente precisa aprender uma ferramenta, uma estratégia, para superar, uma técnica, né, para superar e para ultrapassar esse obstáculo. Então, sabemos que estamos numa corrida de obstáculos, sabemos que nós vamos encontrar obstáculos no caminho, sabemos que precisamos ultrapassar esses obstáculos, mas para que a gente possa ultrapassar cada um deles, precisamos aprender estratégias, técnicas, enfim, formas de ultrapassar esses obstáculos, ok? Agora, esses desafios são inevitáveis. E se a gente já sabe que vai enfrentar esses desafios, não adianta a gente ficar batendo de frente, não adianta a gente ficar querendo transformar, mudar a criança, fazer com que a criança deixe de apresentar aquele sintoma. Ela não vai deixar de ter TDAH. O que a gente precisa fazer é entender o que está acontecendo e aprender a lidar com isso. E também ensinar a criança a aprender a lidar com as suas próprias dificuldades, com os seus próprios desafios. Ok? Porque essa criança também precisa entender o que está acontecendo, ela também precisa aprender a lidar com as suas dificuldades. Não só a gente gerenciar os problemas que vão acontecendo, mas essa criança também aprender a lidar com as suas dificuldades, com os seus sintomas, com os seus desafios diários. E esses desafios, eles vão acontecer inevitavelmente. Então, se a gente já sabe disso, a gente precisa se preparar previamente para lidar com todos eles. E aí sim a gente vai conseguir, diante de um obstáculo, a gente vai conseguir ultrapassar. Se a gente não se prepara previamente, através de conhecimento e treino dessas estratégias, a gente vai ficar aqui, parado na barreira, parado no obstáculo, batendo de frente com esse obstáculo e não vamos conseguir ultrapassar. E aí o TDAH vai ser o quê? O TDAH vai ser um impeditivo. O TDAH vai ser uma barreira para o avanço e para o desenvolvimento do seu filho. E não é isso que a gente quer, e não é isso que a gente precisa, né? A gente não precisa vivenciar dessa forma. A gente sabe que ter um filho com TDAH é um desafio diário. Não é fácil. Quem está lá no nosso grupo do WhatsApp e viu só o dia de ontem, gente, é de chegar no final do dia, eu ler aquelas, 200 mensagens, quantas que tinha lá ontem, e eu fiquei com o coraçãozinho apertado, querendo, ajudar de alguma forma, porque eu sei que não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, se a família não se tomar rédea da situação nas mãos e for enfrentar isso de frente, ela vai ficar refém. Então, nós estamos aqui, toda semana, no nosso Papo de Mãe TDAH, justamente para que eu possa te ajudar a se sentir mais confiante,
a se munir de estratégias para lidar com essas situações no dia a dia e, consequentemente, potencializar os resultados, né, do seu filho, do tratamento do seu filho. Então, uma coisa que a gente precisa começar, né, diante de tudo que eu falei aqui, é a gente começar a ajustar as nossas expectativas em relação ao resultado, né, ou ao comportamento que essa criança vai ter no dia a dia. Então, uma das primeiras expectativas que a gente tem que ajustar, que a criança vai funcionar de uma forma tranquila, que não vai ter problema, que ela vai deixar de ter os rompantes dela, que ela vai deixar de ter as explosões dela, que ela vai deixar de esquecer as coisas, que ela vai deixar de querer brincar ao invés de estudar. Gente, isso são desafios que são inevitáveis. Agora, claro que com todo o tratamento, com a constância do tratamento, os resultados vão aparecendo e você vai percebendo que a frequência e intensidade que esses desafios vão acontecendo na sua vida vai diminuindo. Mas isso não quer dizer que eles vão sumir de uma hora para outra, não quer dizer que eles vão deixar de existir, não quer dizer que em algum momento ele não vai surgir, ok? Então, a gente precisa ter esse ajuste de expectativa. E eu vou mostrar uma imagem para vocês, que eu coloquei até uns dias desses aí nos meus stories, mas é só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou virar aqui minha câmera rapidinho. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ela mostra, né, ela faz uma crítica à escola, mas a gente vai trazer aqui sobre as nossas expectativas em relação à criança com TDAH. Então, o que a pessoa ela faz? Ela coloca vários animais e ele diz que o seguinte, que para ter uma seleção, né, uma avaliação justa desses animais, o que ele propõe? Que todos subam, escalam esta árvore, todos os animais, inclusive, né, o peixe, a foca, a gente tem aqui o pinguim, então o elefante, e aí ele coloca uma mesma regra, uma mesma expectativa de que todo mundo vai conseguir subir na árvore, sendo que ele não considera as características de cada animal, de cada um desses bichinhos, que uns nadam, outros voam, outros andam, outros se rastejam, enfim, alguns sobem árvore e outros não. Agora imagina, dentro dessa imagem aqui, dentro dessa metáfora, imagina que seu filho TDAH é um peixinho. E que você, mãe, e a sociedade, a escola, enfim, todos nós, a gente comece a olhar para esse peixinho com uma expectativa de que um dia ele vai conseguir subir em árvore, porque subir em árvore é muito bom, porque subir em árvore é muito legal, porque subir em árvore é sinônimo de que ele é inteligente, subir em árvore é sinônimo de que ele é capaz. E a gente começa a querer que essa criança, né, que é esse peixinho, comece a desenvolver essa habilidade de subir em árvore, que é uma habilidade que ele nunca vai desenvolver. E aí o que a gente deixa de fazer? A gente começa a estimular essa criança a desenvolver algo que ele não vai conseguir, e a gente deixa de estimular aquelas áreas onde ele tem um potencial enorme, como por exemplo nadar. Então, o peixe, se ele for julgado pela sua capacidade de subir em árvores, ele vai passar a vida inteira se achando incapaz. A mesma coisa a criança com TDAH. Se ele for julgado o tempo todo pela sua capacidade de concentração, de atenção, de autorregulação, de fazer amizades, enfim, de começar e terminar alguma coisa, se ele for sempre julgado em relação a isso, ele vai passar a vida inteira se sentindo incapaz, achando que o problema é ele que não se esforçou o suficiente. E na verdade não é isso. Na verdade ele não teve estratégias cognitivas, estratégias emocionais, estratégias externas que pudessem ajudá-lo a superar essas dificuldades. E aí, quando essa criança, né, esse peixinho, cresce, passa a vida inteira achando que ele é incapaz, ele nunca vai conseguir usar o seu potencial. E qual é o seu potencial? Nadar.
Eu vou trazer isso um pouco mais assim, para uma linguagem mais prática, né? Vamos imaginar a criança, estou falando de uma forma geral, nem estou falando TDAH especificamente, mas uma criança que tem uma habilidade muito grande na área artística, mas tem um conhecimento, né, uma habilidade mediana na matemática e língua portuguesa, mas na área artística ela é muito boa, ela tem uma aptidão, ela tem um potencial, e aí a gente quer que ela tenha nota ótima em matemática e português e desvaloriza todo o potencial e todo o desenvolvimento dela na área artística. O que a gente está fazendo com essa criança? A gente está fazendo com ela a mesma coisa que eu falei do peixinho. A gente está querendo que ela suba em árvore, quando na verdade o potencial dela é nadar. Então, esse ajuste de expectativa não é para a gente se resignar que a criança é assim mesmo, ponto final, então não tem mais nada para fazer, coitadinha. Não é para isso. Não é uma resignação no sentido de apatia, de passividade. Não. É para a gente ajustar a nossa expectativa no sentido de que a gente vai estimular essa criança a desenvolver habilidades, mas dentro do nível cognitivo, do nível emocional que ela tem condições de render. E não exigir dela além daquilo que ela pode dar. O que eu vejo, infelizmente, né, em muitas famílias, é que as famílias, elas exigem, né? Elas desejam que o filho tenha uma resposta, quando na verdade ela ainda não fez nenhum tipo de tratamento ou de treinamento dessa criança para superar essa dificuldade. Oi, Gabi, obrigada, seja bem-vinda. Então, por exemplo, quando eu vejo lá uma mãe, que meu filho isso, que meu filho aquilo, que meu filho aquilo outro, a primeira pergunta que eu faço: qual a idade do seu filho? Ele está fazendo tratamento? E, gente, infelizmente, na maioria das vezes, o filho não está fazendo tratamento. Principalmente nesse período agora de pandemia. Muitas crianças pararam, interromperam o tratamento por conta do período de pandemia. E aí estão sem tratamento. E aí como que você quer que seu filho, né, desenvolva habilidade se você em casa e também, né, não treina ele no desenvolvimento dessas habilidades, e ele também não está indo em nenhum outro tipo de tratamento que vá poder ajudá-lo nesse treinamento? Ok? Fica difícil. Então, só para a gente encerrar essa metáfora, está tudo bem o peixe não conseguir subir em árvores. Porque existem infinitas possibilidades no oceano. Existem infinitas possibilidades que ele pode desenvolver, habilidades que ele pode desenvolver, que a gente precisa olhar para esse lado positivo, ok? A gente precisa olhar para esse lado positivo da criança para a gente tirar o peso do negativo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui com o coração muito apertado, que eu tô desde ontem, eu não consegui nem... Quem tá lá no nosso grupo sabe, ontem eu passei um dia muito corrido, eu não consegui interagir no grupo, fiquei ali observando o grupo, mas eu não consegui interagir. Hoje também de manhã muito corrido o meu dia, não consegui interagir muito bem lá. Mas eu tô com meu coração apertado desde ontem, com a quantidade de mães colocando que seus filhos de 4, 5, 8, 11 anos, falando que não quer viver, que quer morrer, que essa vida para eles não... Sabe? A quantidade de mães relatando isso dos seus filhos pequenos, gente. Não tô falando de adolescente não, tô falando de criança. Tô falando de criança de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 11 anos. Então, quando eu ouço isso de uma mãe, 2, 3, 4, foram várias mães que falaram isso ontem lá no grupo. E quando uma mãe fala isso, o que eu entendo disso? É que essa criança, ela está sendo massacrada por uma infinidade de pessoas no seu negativo, naquilo que ela faz de errado, naquilo que ela faz de inadequado, ou naquilo que ela não consegue fazer ainda. E aí ela está incorporando de uma forma muito rápida, de uma forma muito intensa, a incapacidade dela, a sensação de que ela não, sabe, de que ela é um erro, de que ela, enfim. Então assim, gente, eu tô fazendo essa live hoje
e eu remodelei o conteúdo da live de hoje, eu mantive o mesmo tema, mas eu remodelei o conteúdo da live de hoje e tô remodelando todo o meu mês de maio em cima do nosso grupo. Também te assustou, né? Ó, ela tava lá no grupo, ó, e ela ficou assustada e realmente isso é uma realidade. Eu tô remodelei a live de hoje, tô remodelando todo o meu mês de maio só para atender essas necessidades mais urgentes das mães. Porque senão, gente, eu não sei onde a gente vai parar, né? Então as crianças, elas precisam ser treinadas. Daniele, para você participar do nosso grupo do WhatsApp, você vai no link da minha bio aqui no Instagram e tem um menuzinho lá, um linkzinho, você vai clicar e você vai acessar Mães em Conexão TDAH. E aí você entra no nosso grupo do WhatsApp. Se você não achar, me chama no direct no final que eu mando o link para você, tá bom? Então vamos lá, fiquei até... Aí, ó, a Elisa falou, tem mais de 250 mensagens e eu ainda não tive tempo de ler e ouvir tudo. Entro no grupo quando estou com tempo de ver tudo. Exatamente, pra você ver, né? Ó, também se assustou. Vocês estão vendo aí as mães do grupo, né? Não tô aqui expondo ninguém, não é isso. Eu tô aqui colocando uma dor que tá presente, né, em muitas mães lá, mas que eu sei que tá presente em muitas mães que não estão no grupo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque essa criança está incorporando essa sensação de que ela é incapaz, de que ela não sabe, ela é um erro, que ela não consegue acertar nunca, que ela está sempre sendo chamada a atenção. E aí não é pra gente simplesmente deixar de chamar atenção, né? Não é simplesmente a gente parar de corrigir e começar a elogiar tudo que a criança faz. Não é só isso. Porque o que ela não faz de adequado, ou o que ela precisa, né, desenvolver de habilidade, precisa ser treinado também. Então não é pra gente fechar o olho e começar só a elogiar por elogiar. Não é só isso. A gente precisa também munir essa criança de estratégias para ela se entender e para ela lidar com ela mesma no dia a dia. Né? Assim como eu falei que a virada de chave da família é quando ela entende como funciona o TDAH e quando ela aprende estratégias para lidar com o filho, a virada de chave de uma pessoa com TDAH, seja ela criança, adolescente ou adulto, é ela se entender e aprender a lidar com ela mesma. A criança precisa dessa consciência do que está acontecendo com ela. Claro, na linguagem, né, que ela consiga compreender, mas ela precisa saber. Ela precisa saber, ok? Vamos lá. Desabafo, né? Falei com uma emoção aqui, mas eu tô falando isso, né? Não é, mais uma vez, não é para apavorar ninguém, não é para nada disso, é pra gente entender o quanto o TDAH não pode mais ser levado como fosse um transtorno qualquer, como se fosse algo simples, como se fosse um problema comum. Não é, a gente precisa ter um olhar com seriedade para o TDAH. Não é supervalorizando, não é isso, mas ter um olhar com seriedade, entendendo que com estratégias eficientes a gente consegue minimizar o impacto que o TDAH traz para a nossa vida. Mas que se a gente não fizer nada, a tendência é esses sintomas irem se potencializando com o passar do tempo. Ok? Vamos lá. O TDAH, ele apresenta várias características, a gente já sabe, né? Falo aqui toda semana. Mas existem 3 tipos de atraso que são considerados os principais no TDAH. E nesses 3 tipos de atraso, eu vou montar todo a minha linha editorial aqui do Instagram, das minhas redes sociais, do mês que vem, ok? Por que eu vou montar assim? Porque eu identifiquei ontem, nas 200 e poucas mensagens, né? 250 que a Elisa colocou aqui. 200 e poucas mensagens de ontem, eu identifiquei que todas as mensagens que estavam ali, todas elas se encaixavam em um desses 3 atrasos que o TDAH tem. E aí eu mapeei todas as falas das mães, encaixei em cada um desses pra gente falar no mês que vem, nas lives do mês que vem. E aí, quais seriam esses 3 grandes atrasos? Primeiro, um atraso na inibição.
Ó, Daniele falando, aqui em casa tá assim, meu filho, 7 anos, está tendo crise de choro, falando que ele é um nada. Isso aí. Gente, essa fala da Daniele é algo que tá muito recorrente. Crianças tendo crise de choro, dizendo que ele não consegue, dizendo que ele não é nada, dizendo que ninguém ama ele. Enfim, vamos conversar muito sobre isso, vamos aprender a lidar com isso e ajudar os filhos, tá bom? Ah, Elisa, obrigada, tá, minha linda? A minha expectativa, né, o meu desejo é conseguir ser esse ponto de apoio para vocês, né? Eu sei que eu não vou resolver a vida de vocês aí, né, porque são muitas famílias, muitas realidades, eu tô longe, eu não tô fazendo acompanhamento de cada caso, mas o que eu puder trazer de luz para vocês, né, de alento e para que vocês não se sintam sozinhas nessa caminhada, podem contar comigo, tá bom? Então vamos lá. Atraso na inibição. Tanto na inibição da fala, quanto na inibição de comportamentos. Eu não vou entrar nessa explicação, porque a gente vai vou explicar bastante sobre isso nas lives do mês que vem, do mês de maio, que já começa na semana que vem, tá bom? Mas o que seria esse atraso da inibição? É a criança que não consegue, tem dificuldade de inibir a sua fala e o seu comportamento. Inibir. Então, quando você vê, ela já fez. Quando ela percebe, ela já falou aquilo sem pensar, ela já fez sem parar para pensar nas consequências. Por isso, muitas crianças entram em situações de risco, em brincadeiras perigosas, porque ela age sem pensar. Ela tem um atraso nessa inibição e ela tem dificuldade de inibir comportamentos, inibir pensamentos, inibir fala, ok? O outro é um atraso na persistência. O que seria o atraso na persistência? Dificuldade de iniciar uma tarefa e persistir até o fim da tarefa. Executar aquela tarefa com a mesma eficiência até o final. Então, é muito comum crianças começarem e não terminarem, começarem e desistirem no caminho, começar a fazer uma coisa e daqui a pouco começa a enrolar e não consegue terminar. E o último atraso, o terceiro, é um atraso de autorregulação. Ó, a Elisa está falando que a filha é assim. É um atraso de autorregulação, tanto no tom de voz. Então, às vezes a criança, adolescente, ela vai falar uma coisa com você, ela grita. E aí você fala, por que você está gritando? Porque ela tem dificuldade de fazer essa autorregulação no tom de voz, né? A autorregulação dos movimentos. Então ela está aqui sentada para estudar e está mexendo a mão, e está mexendo o pé, e está mexendo com a caneta. Ela tem essa dificuldade de fazer esse controle, essa autorregulação desses movimentos e também a autorregulação emocional, que aí nós temos aquela criança que dá aqueles rompantes emocionais, aquelas explosões emocionais. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Que vai aquela criança que vai do 8 a 80, né, em questões de segundos. Então, tudo isso, a gente tá dentro dessa dificuldade de autorregulação. Esses 3 atrasos geram uma série de comportamentos, geram uma série de dificuldades, geram uma série de desafios aí para a rotina da casa, para a rotina da família com essa criança. Então a gente precisa entender tudo isso, saber que isso acontece e, sabendo que isso acontece, nos preparar para lidar com essas situações que são inevitáveis, ok? Oi, Ana, seja bem-vinda. Ó, meu filho é assim, fala umas coisas que outras teriam vergonha. Isso aí. Sabe aquilo que fala e nem percebe? Não tem filtro. A gente fala que às vezes o TDAH não tem muito filtro, sabe? Quando vê, falou e envergonha às vezes a mãe, porque fala coisas que não deveria, sabe? Então a gente tem que ter cuidado para falar as coisas perto dele, porque vai que a gente brinca assim com uma tia, fala uma coisa assim de alguém, e essa criança, quando chega perto daquela pessoa, ela vai lá e fala o que você disse. E ela faz isso não é simplesmente por uma falta de educação, que às vezes a gente faz essa leitura, né? É porque ela não tem filtro, entendeu? Ela tem essa dificuldade de controlar, de inibir esses impulsos aí. Veio na cabeça a lembrança, ela falou. Quando ela percebeu, ela já disse. Meu filho tem os 3 quesitos citados. Sobre o último, sempre falo que ficamos pisando em ovos com ele.
em um segundo está tudo bem, outro ele explode. Exatamente. Exatamente, tá? Então, mês que vem, o mês de maio, nós vamos trabalhar com coisas práticas. Eu vou trazer aqui para vocês, não é só explicação, eu vou trazer aqui, olha, como você vai lidar com essa situação, como você pode lidar com essa situação, porque isso vai ajudar vocês no dia a dia, tá bom? E aí, por que a criança, ela, dentro desses atrasos que ela apresenta tantas dificuldades no comportamento, né? Ela apresenta tantas dificuldades aí no dia a dia, porque ela tem baixo recurso cognitivo para lidar com as situações do dia a dia. E por ela ter baixo recurso cognitivo, quem estava na live de semana passada, lembra que eu expliquei sobre o tanque de combustível cerebral. Quem estava na live semana passada, pode colocar aqui, ó. Eu lembro que você falou sobre isso. Por quê? Porque o tanque de combustível cerebral do TDAH tem menos combustível. E ao mesmo tempo que tem menos combustível, gasta mais rápido do que outras crianças. Então, por essa criança ter menos combustível cerebral, menos recurso cognitivo disponível para ela acaba não tendo esses recursos para utilizar nessas situações do dia a dia, que exige dela inibição, persistência, constância, autorregulação, ok? E aí tem todos os desencadeamentos aí que a gente sabe. E aí, então, como é que a gente faz, gente? Como é que a gente faz se ela tem essa dificuldade interna? A gente começa, então, ó, a Daniela falou que lembra, a gente começa a trazer de uma forma externa esses recursos. Existem várias formas de a gente aumentar o recurso cognitivo de uma criança, seja ela com TDAH ou não, ok? Ó, lembrando aqui, a Elisa colocou a live de semana passada, que nós falamos dos 3 pilares do tratamento eficiente do TDAH, não ficou gravada aqui no Instagram, no IGTV, porque deu um probleminha no final da live e eu não consegui gravar no IGTV. Ela ficou gravada no meu YouTube, o canal do YouTube Juliana Deodato, ok? Depois você procura lá no YouTube ou vai no link da minha bio, que tem lá o link do YouTube para você acessar e assistir a live de semana passada. Lá eu explico para você como funciona esse tanque de combustível do cérebro do TDAH, para que você entenda por que ele tem um recurso cognitivo menor. Existem várias formas de aumentar esse recurso cognitivo. A gente vai falar sobre isso no mês de maio todinho. A gente vai falar, um dos recursos é o sono, outro recurso é a alimentação. Existem vários recursos, ok? Deixa eu só... Então, as emoções, né, e os desejos dessa criança ela só vai conseguir lidar com essas emoções e esses desejos quando ela começa a ter conhecimento de como ela funciona, ela começa a ter estratégias para lidar com isso e ela é treinada para lidar com essas situações, ok? Dificuldade de autorregulação nós dois temos. Todos nós, em algumas situações, nós temos essas dificuldades, né? Agora, o TDAH tem isso numa intensidade maior e numa frequência maior, ok? Então, para que a gente consiga, enquanto família, lidar melhor com tudo isso e também a criança consiga, a gente tem esses 3 caminhos que eu toda semana falo. Conhecimento, a aprendizagem de estratégias, técnicas e estratégias e o treino, tá? Vamos voltar lá na corrida de obstáculos. A corrida de obstáculos, nós estamos numa corrida de obstáculos lá com a criança TDAH. A gente vai correr essa corrida sabendo que vamos encontrar obstáculos na frente, porque é uma corrida de obstáculos. A gente já sabe que a gente vai encontrar esses obstáculos, ok? E aí o que acontece? Para a gente ultrapassar cada um desses obstáculos, a gente primeiro tem que conhecer, a gente tem que saber a técnica para ultrapassar e a gente tem que treinar. Porque não adianta eu saber a técnica e começar a correr uma corrida, que na hora de pular o obstáculo eu não vou saber pular direito. Então eu vou lá e treino, e treino, e treino. E quanto mais eu treino, mais craque eu vou ficando em
diante daquele obstáculo, ultrapassar. E cada vez eu ultrapasso mais rápido e com menos atrito, encostando menos, barrando menos naquele obstáculo. A mesma coisa a criança. A criança, ela vai encontrar obstáculos na vida dela. Ela precisa ter conhecimento, estratégia e treino. Se você treina o seu filho a ultrapassar esses obstáculos, cada vez mais ele vai ultrapassar de uma forma mais rápida e com menos danos, com menos atrito nos obstáculos, sem derrubar, sem bater, ok? Isso pra gente entender como é que funciona isso. E aí, tudo isso que eu falei dessas 3 atrasos, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu vou explicar na semana que vem. Esses 3 atrasos, eles acontecem principalmente por uma disfuncionalidade que a criança tem nessa área do cérebro, ó. Nessa área frontal do cérebro, nessa parte da frente, que é a parte aqui perto, aqui onde fica a testa, mais ou menos, ok? A parte que a gente chama de frontal. Essa área aqui, ela está disfuncional. É aonde eu expliquei para vocês semana passada que o combustível é pequeno, é menor, ok? E aí, por ter um combustível menor, que é a produção de dopamina, o que acontece? Essa área não funciona muito bem. E essa é a área responsável pelas 3 funções que eu falei: inibição, persistência e autorregulação. Além disso, essa área do cérebro aqui, ela também é responsável por ativar e gerenciar todas as outras áreas do cérebro. Ok? É como se ela fosse o gerente da empresa, sabe? Aquele gerente que gerencia todas as áreas. Então, é essa área aqui. Como essa área está disfuncional no TDAH, ela vai apresentar sintomas referentes a essa área, mas também vai apresentar sintomas referentes às outras áreas do cérebro. Por quê? Porque essa área é responsável por ativar e gerenciar as outras áreas do cérebro também. Por isso que a gente fala que o TDAH tem sintomas primários e tem sintomas secundários. Os sintomas primários estão ligados diretamente a essa área aqui. E os sintomas secundários estão ligados às outras áreas que vão ser ativadas de uma forma disfuncional por conta da dificuldade que ele tem nessa área frontal. Tá bom? E aí, vamos pensar o seguinte. Isso aí, inibição, persistência e autorregulação. Imagina você, família, em cima de um elefante. Ou imagina a criança, pode ser você família ou a criança em cima de um elefante. O elefante seriam as emoções e os desejos dessa família, as emoções e os desejos dessa criança. É o elefante. E a criança, né, ela tá ali em cima do elefante querendo dominar esse elefante. Você acha que isso vai ser possível? Pensa aí e me responde. A criança está em cima do elefante. O elefante representa as emoções, os desejos dessa criança. E a criança está ali em cima tentando dominar esse elefante. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ser fácil para ela fazer isso? Sim ou não? Vou esperar uma respostinha de vocês para a gente continuar. A criança está em cima do elefante tentando dominar esse elefante. Ou então pensa você é a família que está em cima do elefante, que é o TDAH, tentando dominar esse TDAH. Ó, estão respondendo. Eu sei que tá dando um delayzinho aqui, não tem problema não. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. A criança em cima do elefante, que representa as emoções, os desejos, etc. Ou a família em cima do elefante, que representa o TDAH. Quem domina quem? Se você
ou a sua criança não tem conhecimento, estratégia e treino de uso dessas estratégias, o elefante vai dominar você. Se você tem conhecimento, estratégia e treino, provavelmente você vai conseguir dominar o elefante. Mesmo ele sendo grande, mesmo ele sendo desafiador, mesmo ele trazendo várias situações desgastantes, complicadas aí para sua vida, para a vida da sua família, você vai conseguir não ser refém do TDAH. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades, isso não quer dizer que você não vai enfrentar os desafios, isso não quer dizer que você não vai encontrar os obstáculos do caminho, mas você vai conseguir lidar melhor com isso e não ficar refém de toda essa situação, ok? E aí, pra gente ir caminhando aqui pro final, eu vou introduzir o que a gente vai dominar o conviver. Aqui a gente está fazendo uma metáfora do elefante, né? Mas na verdade a gente vai aprender a lidar com essas habilidades, né? O conviver, Elisa, às vezes as pessoas falam, né? Assim, eu vou aprender a conviver, então a criança não vai mudar em nada. Não, existem comportamentos que são secundários, que a gente vai conseguir, muitos deles até eliminar. Existem outros comportamentos que a gente não vai eliminar, a gente vai minimizar, ok? Então, existem comportamentos da criança que está sendo gerado pelo TDAH, que a gente vai conseguir minimizar o impacto. Existem comportamentos que a gente vai conseguir eliminar, porque são comportamentos secundários, não são comportamentos do TDAH em si, mas são consequências, ok? Agora, existem comportamentos que a gente não vai conseguir, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. E a gente não vai conseguir eliminar e nem diminuir a intensidade dele. A gente vai aprender a lidar com ele, e aprendendo a lidar com ele, a gente vai ter menos atrito, menos confusão, entendeu? Então, são 3 categorias de comportamentos, tá? Então, por exemplo, a criança com TDAH, ela não vai deixar de ser desatenta, ela não vai deixar de ter uma instabilidade atencional. Isso é fato, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Agora, existem comportamentos que são consequências dessa desatenção, que a gente vai poder minimizar o impacto, né, a intensidade, ou até eliminar. Gabi, a gente está sintonizada, acabei de falar naquilo que você perguntou. Quais comportamentos não dá para mudar a intensidade? Então, olha só, como eu falei, né, essa instabilidade atencional, a gente não mexe nela. A gente pode estimular a atenção da criança no consultório, lá com treino. Sim, ela pode melhorar a atenção? Até pode, mas a gente não consegue eliminar esse tipo de sintoma, porque é um sintoma de base do TDAH, ok? É uma condição, um pré-requisito para que a pessoa tenha TDAH, é instabilidade atencional. A gente vai poder usar estratégias para que ela lide com isso no dia a dia, e que essa instabilidade atencional não impacte negativamente o dia a dia dela, ok? E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, que vai dar prosseguimento e vai se intensificar no mês de maio, eu quero começar a falar para vocês uma coisa. Nós estamos falando aqui de manejo parental, nós falamos que o tratamento engloba, né, a parte de medicação, a psicoterapia, as outras terapias que a criança vai fazer. Existe todo o tratamento que é feito com a criança. Mas existe uma parte do tratamento que é feito de uma forma antecedente, que não é com a criança, mas é com a família. Também pode ser com a escola, de orientação da escola, mas aqui a gente vai focar na família. É com a família, para que essa família auxilie a criança,
ok? Então, dentro do tratamento, a gente tem uma parte do tratamento que é diretamente com a criança, treinando a criança, desenvolvendo habilidade na criança, ok, Tânia? Depois você assiste, tá bom? E tem uma parte do tratamento que é feito com a família, orientando a família, treinando a família a auxiliar essa criança. Assim como também tem a gente orientar a escola, treinar a escola para lidar com essa criança também. Então são duas vertentes no tratamento. A vertente do tratamento que é diretamente com a criança e a vertente do tratamento que é com a família, para que a família então trabalhe com essa criança, ok? E aí a gente vai falar dessa segunda vertente, que é a do manejo parental, a forma como você, mãe, vai poder lidar com seu filho e também auxiliar o seu filho no dia a dia, para que ele consiga aí desenvolver habilidade, para que ele consiga potencializar os resultados do tratamento dele, ok? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês têm em casa ou já tiveram, ou enfim, já viram, mas se não viram, se não tiveram, pelo menos vocês vão imaginar aí. Por nada, Tânia. Obrigada a você por estar sempre aqui. Vocês já viram um aquário sujo? Um aquário, aquele aquário de peixinho, né? Quando ele está sujo. Vocês sabem o que acontece com o peixe quando o aquário está sujo? Coloca aí pra mim. Vou esperar o delayzinho passar pra esperar vocês responderem. O que acontece quando o aquário tá sujo? Voltou, Daniele? Seja bem-vindo novamente. Eu perguntei aqui o que acontece com o peixinho, né? O que acontece quando o aquário está sujo? Fica triste? O peixinho fica triste? O que mais? Fica triste e morre, até morrer. Exatamente. O peixinho ele vai ficando paradinho no cantinho. Sabe por quê? Ó, os peixes ficam desmotivados. Boa noite, Denise. Por que o peixinho fica paradinho, fica tristinho, fica desmotivado? Hoje eu tô falando muito de peixe, né? Por quê, gente? Porque quando ele tá num aquário sujo, o oxigênio da água diminui. Então ele tem que ficar quietinho ali no cantinho do aquário, senão para gastar menos oxigênio ali na água, para que ele não morra. Mas com o tempo ele vai adoece e ele morre. Então, quando a gente vê lá, né, o filho, muitas vezes, né, se debatendo ali, às vezes amoadinho, né, com essas falas de tristeza que a gente está vendo, quando ele não consegue, né, tá oxigenando o seu cérebro para poder pensar formas de agir, para lembrar das coisas, para executar as ações, para ter persistência naquilo que ele está fazendo, para ter recurso cognitivo suficiente para executar as tarefas do dia a dia. Quando ele está num ambiente, né, esse aquário, pensa nesse aquário como uma casa, e essa sujeira do aquário como um ambiente não organizado, não estruturado. Se ele está nesse ambiente, ele começa também a apresentar alguns comportamentos de retraimento, como essas tristezas aí que a gente falou um pouco antes, né? Mas também alguns comportamentos de desajuste, como agressividade, irritabilidade, intensidade dos sintomas atencionais e de hiperatividade. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, né, e que a gente vai responder ela, conversar sobre ela em todo o mês de maio, vai ser o seguinte: como está o seu aquário? Pensando que esse aquário aí é o ambiente da sua casa. Como está o seu aquário? Seu aquário está sujo, desorganizado, sem uma rotina. Como é que está esse ambiente? Ou esse ambiente é um ambiente claro, limpo, um ambiente onde essa criança consegue visualizar bem as coisas,
onde ela consegue saber, né, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Esse ambiente é que a gente vai falar todo mês de maio, ok? Por quê? Porque a gente já sabe que internamente essa criança tem dificuldades. Ela tem alguns atrasos, como a gente falou, atraso na inibição, atraso na persistência, atraso na autorregulação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar o aquário, limpar o ambiente, organizar esse ambiente para que ela possa ter esses recursos externos a seu favor. Já que ela não tem esse recurso internamente, ou esse recurso interno está baixo, a gente vai ajudar essa criança trazendo esse recurso de forma externa. Ok? E como que a gente vai fazer isso? Arrumando a casa. Esse vai ser o nosso tema do mês de maio. Arrumando a casa. A gente vai aprender algumas técnicas, algumas estratégias, algumas formas de arrumar essa casa. Criar um ambiente mais favorável. Não é um ambiente ideal, não é um ambiente, não é isso, mas a gente vai criar um ambiente mais favorável para essa criança poder se desenvolver e se conhecer, aprender estratégias, treinar essas estratégias e ser mais funcional no dia a dia, ok? E aí a gente vai arrumar a casa através de uma coisa muito importante, que eu aprendi com um amigo, que é o Simon, do canal TDAH pra Gente Grande. Se você tem TDAH, é adulto, aqui é mãe, tem TDAH, acompanha TDAH pra Gente Grande aqui no Instagram, o Simon. Eu aprendi com ele isso, eu achei incrível. E ele criou uma sigla, né? MRSP. Vou mostrar aqui pra vocês. MRSP. Mínima rotina saudável possível. Por que a gente vai trabalhar com a mínima rotina saudável possível? Porque para o TDAH não adianta a gente criar uma rotina macro, cheia de coisas. Não adianta. A gente vai trabalhar comportamento por comportamento. A gente vai trabalhar com micropassos e mini hábitos. Muito mais importante do que a quantidade de comportamentos que a gente quer trabalhar com a criança é a constância. A criança precisa desenvolver constância desse comportamento para que ela desenvolva. Aí, Daniele acompanha, ó, e aprende muito com ele. Isso aí. Eu também aprendo muito com ele. Ele é muito, muito legal de acompanhar. A criança, ela precisa ter constância nessa rotina para que ela automatize, torne automático esses comportamentos. E aí a rotina, ela vai ajudar numa coisa muito importante, que a criança com TDAH tem muita dificuldade, que é a dificuldade de lidar com frustração. Por quê? Mudanças drásticas não funcionam para o TDAH. Não adianta eu querer mudar a rotina toda dessa criança de uma hora para outra. Eu não vou conseguir. Por isso que ele fala mínima rotina saudável possível. Porque mudanças drásticas não funcionam para o TDAH. A gente vai aprender a fazer isso, ok? Mini hábitos e micropassos, exatamente. A gente vai aprender a fazer isso. E existem algumas coisas importantes aí que vão ajudar essa criança a aumentar o seu repertório cognitivo. É verdade, Daniele? Você me segue a partir dele? Que bom. Então, ó, a gente tem várias orientações para a gente aumentar aquele recurso cognitivo que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai falar sobre alimentação, sono, exercício físico, vários recursos que a gente vai incluir nessa rotina para poder ajudar essa criança a ter um repertório de estratégias e também ter um recurso cognitivo maior
para que ela possa utilizar nas situações do dia a dia. Isso aí, começando com poucas coisas na rotina. Exatamente. Ok? Então, não levem essas orientações que parecem tão bobas, né? A gente parece que virou clichê, virou, sabe, banalizou já, eu acho. A gente fala de rotina, né? Todo mundo fala, tem que ter rotina, a criança tem que ter rotina. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Todo mundo que trabalha com criança, adolescente, fala isso. E muitas vezes a gente acha que isso é uma bobagem, que isso é coisa da moda, que isso é coisa de psicólogo. Não, gente, não é isso. A rotina, ela é estruturante para a criança. É algo que a gente estrutura externo para ajudar a estruturar internamente. Ok? E se a gente sabe que o TDAH tem uma dificuldade de se estruturar internamente, a rotina ela ganha uma importância ainda maior. Ainda maior. Ok? Se a gente não estruturar esses aspectos básicos e simples, se a gente não limpar o aquário, se a gente não arrumar a casa, todo o tratamento, todas as intervenções que vão ser feitas a essa criança, elas não vão ser potencializadas. Elas vão demorar mais para a gente ver o resultado. Ok? Então, essas estratégias, né, do limpar o aquário, né, da gente arrumar a casa, são estratégias de auxílio à criança. A gente não vai estar lidando diretamente com ela. A gente não vai estar desenvolvendo diretamente com ela. A gente vai estar preparando um ambiente mais adequado, um ambiente propício para ela se desenvolver. Ok? Tudo bem? Então, no mês de maio, nós vamos dar continuidade aí aos primeiros passos no TDAH, entrando nesse tema aí do arrumando a casa, onde a gente vai trazer orientações, técnicas bem práticas para que vocês possam utilizar no dia a dia, como vocês podem organizar a casa de vocês, como vocês vão poder limpar, né, esse aquário aí da casa de vocês, eliminando aquilo que é supérfluo, eliminando aquilo que é distrator, eliminando aquilo que atrapalha o desenvolvimento e inserindo coisas que são importantes, elementos que são importantes para o desenvolvimento do seu filho. Ok? Show? E aí, para a gente encerrar mesmo, eu quero propor um desafio para vocês que estão aqui. Oi, Elisa, obrigada. Eu quero propor um desafio. Mas é um desafio que vai trabalhar exatamente nas dificuldades que seu filho tem no dia a dia. Você vai vivenciar isso na prática. Lembra que eu falei que a criança com TDAH tem dificuldade de persistência? Que começa uma coisa, não termina e tudo mais? Eu vou lançar um desafio para vocês que vai exigir de vocês a capacidade de persistir, ok? A gente vai trabalhar com quatro metas, 4 missões, e essas missões, elas vão gerar um bônus para vocês, elas vão gerar uma recompensa para vocês. Mas só vai receber a recompensa quem conseguir cumprir as 4 missões, que vai começar hoje, ok? Na primeira missão, você já vai receber um bônusinho pequeno. Na segunda, você vai receber outro bônusinho pequeno. Na terceira, você vai receber outro bônusinho pequeno. Na quarta, você vai receber outro bônusinho pequeno. Se você cumprir as 4, você vai receber um mega bônus. Assim como a gente faz com a criança com TDAH. Ela tem 4 atividades para fazer. Na primeira, se ela cumprir, ela recebe um bônus pequeno. Se ela cumpriu a segunda, bônus pequeno. Se ela cumpriu a terceira, um bônus pequeno. Se ela cumpriu todas, ela ganha um mega bônus. A gente vai fazer a mesma coisa. Vocês vão viver essa experiência comigo aqui, ok? Claro que com criança a gente faz isso num tempo mais curto. Nós já somos adultos, vamos viver isso no mês de maio. Mas vamos começar hoje. Primeira missão, ok? Estamos juntas? Então vamos lá, preste atenção na primeira missão. Primeira missão, eu vou liberar um código a cada live
hoje. E nas 3 primeiras lives, 3 primeiras semanas de maio, eu vou liberar para vocês um código, uma palavra-chave. Show? E aí, essa palavra-chave, o que vocês vão ter que fazer com essa palavra-chave? Primeiro, assim que terminar aqui a nossa live, vocês vão lá no meu direct e vão me mandar essa palavra-chave. Só isso vocês vão escrever. A palavra que eu falar, vocês vão escrever e vão me mandar no direct. Ok? Segundo, recompensa imediata e recompensa tardia. A gente vai treinando também. Segundo, primeiro mandar a palavra-chave no meu direct. Segundo, vocês vão embaixo dessa live de hoje, embaixo da live de hoje, vocês vão marcar 2 mães que vocês conhecem ou 2 pessoas da sua família, 2 pessoas que têm a ver com TDAH. Vocês vão marcar embaixo dessa live que vai ficar salva no meu IGTV. Lá nos comentários, você vai botar o arroba de 2 pessoas que você conhece que precisa ouvir essa live, que precisa assistir essa live. E aí, marcando as 2 pessoas e me mandando a palavra-chave no direct, você já vai receber o primeiro mini bônus. E vai fazer 1 ponto. Semana que vem a mesma coisa, na outra semana a mesma coisa. Quando chegar na 4ª live, a gente vai... Quem cumprir tudo vai ganhar um mega bônus. Qual vai ser o mega bônus de todos? Não vou falar qual vai ser os micro não, porque é surpresa. O mega bônus, que é lá do final, vai ser um e-book completo com todas as orientações, estratégias que a gente vai estar falando hoje e nas lives do mês de maio. Vai ser um e-book completo com tudo isso. As orientações e as estratégias. Orientações e as estratégias, para que você tenha em casa isso organizado, como se fosse um livrinho, um manualzinho, para você poder utilizar no seu dia a dia. Tá bom? Ok? Ok? Então vamos lá, quero ver. Palavra-chave, código de hoje. Vamos anotar aí pra gente não esquecer. Mandar no direct a palavra-chave e marcar 2 mães, 2 pessoas no IGTV dessa live. A primeira palavra é rotina. Primeira palavra-chave é rotina. Deixa eu escrever aqui para vocês. Gostaram? Pode participar. Claro que pode. Todo mundo que está aqui pode participar, ok? Todo mundo que está aqui pode participar. Agora, só vai receber o bônus lá no final quem fizer os 4. Então, nós vamos aqui ver na prática o que é ter persistência. O que é ter persistência? E o que traz, né, no nosso coração quando a gente cumpre uma meta e a gente é recompensado por ela. E a gente cumpre 2 metas e a gente é recompensado por ela. A gente cumpre 3 metas e a gente é recompensado por ela. A gente cumpre tudo e a gente ganha uma recompensa. A gente vai sentir isso na pele. E aí, quando a gente sentir isso na pele, a gente potencializa isso, multiplica isso por 1000 e você vai saber o que seu filho sente. Ok? Vamos ver quem é que vai conseguir chegar no final e conseguir conquistar o prêmio máximo. Gostou, Elisa? Gostou, Daniele? Gostou, Lu? Muito bom, muito bom. Perguntas? Querem fazer alguma pergunta? Anotaram aí o código? Entenderam a regra? Mandar a palavra-chave no meu direct e marcar 2 mães, 2 pessoas aí nos comentários aqui da live que vai ficar salva no IGTV. Ok? Podemos encerrar? Vou encerrar agora porque 7h30 começa a mentoria de mães do programa Mãe Especialista. Mãe Especialista TDAH. Se você não faz parte ainda, né, do nosso programa,
venha fazer parte do nosso programa de mentoria Mãe Especialista TDAH, onde eu pego na sua mão, vou junto com você, estruturando toda essa rotina passo a passo durante 3 meses, te orientando e te acompanhando nesse processo. Se você quer participar da nossa mentoria de mães, me manda um direct que eu te explico como funciona para que você possa participar também, tá bom? Gostou, Daniele? Isso aí, vamos participar, persistência, superação e vamos juntas, ok? Um beijo a todas, obrigada pela participação mais uma vez e até semana que vem no nosso Papo de Mãe TDAH, toda quarta-feira às 18 horas. Lembrando que durante a semana eu coloco sempre nos meus posts aqui no Instagram os resumos, os pontos principais da nossa live. Então acompanha os conteúdos aí da semana, ok? Um beijo a todas. Tchau, tchau, pessoal!